Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola. Prazer, mais do que prazer, é reencontrá-los. O programa de hoje é também para lá de especial, para lá de prazeroso, pelo menos para mim, o titular da pasta, vamos dizer assim, de fazê-lo. Porque trago para contar a sua história, as suas passagens, algumas, né? Não tem como contar todas, porque são tantas passagens boas. Um amigo, um dileto amigo desde que aqui pisei no Vale do Aço. Eu e outros tantos que fazem parte do desporto regional e de diversos segmentos da sociedade ipatinguense e da região. Falo de Aurélio Caixeta Nunes. O Aurélio Caixetão faz parte da nossa equipe aqui da TV Cultura, mas que já trabalhou na Rádio Educadora, na Rádio Vanguarda, trabalhou na Rádio Itatiaia, trabalhou em todas as rádios da região, AM e FM, podemos dizer assim, um eterno colaborador do esporte regional, atualmente na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, enfim. Aurélio Caixeta Nunes é uma daquelas legendas, uma das bandeiras vivas que se pode dizer, não só do desporto, mas da imprensa regional e também um companheiraço na acepção da palavra. O Caixeta é casado com Maria Tereza Gomes Caixeta, ele tem 3 filhos, o Frazão Sérgio Caixeta Gomes, ele tem o Auri César Caixeta Gomes e tem o Breno Augusto Caixeta Gomes. E o Caixetão é vovô de 4 netinhos, do Gustavo, da Letícia, Gustavo com 3, a Letícia com 6, o João Caetano com 5, e a Yasmin, tinha que ter uma mocinha, né? Chega de homem na família, né? Tinha que ter Yasmin com 2 anos de idade. O Caixeta, decidimos trazê-lo hoje para contar a sua história, né? Desde que ele nasceu lá em Coromandel e depois foi para praticar o tiro de guerra lá em Patos de Minas. Sim, o Caixetão já pegou literalmente na arma. Em Patos de Minas começou a fincar a sua história e de lá veio para o Vale do Aço, veio trabalhar na Uzi Minas, como milhares e milhares de outros que aqui acabaram se fixando, construindo a sua história e muito mais do que trabalhar na Uzi Minas, Aurélio Caixeta Nunes enveredou-se pela imprensa e por diversos outros segmentos da sociedade, conforme disse, e construiu uma bela história, e que vamos começar a contar aqui agora. Caixeta, como é que foi essa sua ida? No tiro de guerra, você deu tiro mesmo lá no tiro de guerra ou só foi lá bater continência? Um abraço ao Desi, um abraço ao telespectador. Olha, para mim é um motivo muito especial estar aqui hoje nesse programa. Você me pegou de surpresa ontem, até passei a noite pensando nos alfarrábios, né? Lembrando das coisas para a gente chegar aqui e ter condição de explicar para o telespectador. Sobre o tiro de guerra foi o seguinte, eu ia fazer em patrocínio, mas como eu me consegui trabalho na Rádio Clube de Patos na época, né, de começar o tiro de guerra, eu consegui uma transferência do tiro de guerra de patrocínio para o de Patos de Minas, que eu cheguei lá depois da turma, né? Aí lá o sargento muito bravo, então, o sargento lá era brincadeira, se você perdesse 6 treinamentos ou 5, você tinha que ir para o exército, né? Então você tinha que ter aquele cuidado tremendo para não perder instrução, não perder sessão, aqueles exercícios, tinha que chegar sempre no horário. E a gente morava em pensão, e aqueles quartos divididos por Eucatex, a gente tinha um despertador para chamar a gente cedo, né? Os caras do outro quarto iam lá e travavam o despertador, eu tinha que acordar por mim mesmo para chegar no horário lá. Realmente foi uma época muito boa da minha vida, né? Que a gente aprendeu muita coisa em termos de civismo e tudo, porque era um treinamento o sargento muito exigente e muito disciplinador. Foi muito bom e a gente ia lá para o stand de tiro, dar uns tirinhos de fuzil lá. Então deu uns tirinhos de fuzil. Quanto tempo o Caixeta ficou no tiro de guerra? Exatamente um ano. Começou em fevereiro, terminou acho que em novembro. Chegou. Você tem estatura privilegiada, um vozeirão desse para se impor. A saúde, certamente. Você não chegou a pensar em seguir a carreira militar, não? Não chegou a me passar, não. Mesmo porque não tem tantas boas memórias assim do tiro de guerra, não. Aconteceram certas coisas que a gente se arrastou até o final para evitar de ir para o exército. O meu negócio mesmo era o rádio, na época estava após o tiro de guerra, você continuou na Rádio Clube de Patos, não é isso? Eu estava paralelo durante o tiro de guerra, primeiro ano de Rádio Clube de Patos. Esse foi em 59, depois fiquei lá até 1962. Lá na Rádio Clube era locutor, noticiarista
Ou pedir a música, um abraço pro fulano, como é que era isso? Aquele tipo de locutor do interior, faz tudo, né? Então, inclusive programa de auditório e tudo mais. Agora, no esporte mesmo, eu comecei a entrar quando, na época, quase que eu estava para vir embora, em 61, final de 61, aconteceu uma Copa TV Triângulo, uma Copa Triângulo de futebol entre era Mamoré, Uberlândia, Uberaba, aquele pessoal da região ali. Uma Copa, rapaz, que o Mamoré ganhou invicto, mas também nessa aí eu andei participando, comentando alguns jogos, participando. Eu comecei a me interessar por esporte em rádio. E o Mamoré, naquela época, eu me lembro que ele terminou o campeonato invicto, provando que a regionalização não é uma boa, porque ele lotava estádio, né? Um torneio barbante, lotava estádio. A federação não viu isso até hoje, né? Que devia regionalizar. O Mamoré terminou invicto, mas devendo muito, passou uns 10 anos fechado, com as portas fechadas, para pagar aquelas dívidas. Um campeonato quase quebrou o Mamoré, né? Quase quebrou. Quebrou por uma década, né? Vamos dizer assim, né? Por uma década. E, Neorádio, você se inspirou em alguém daquela turma dos anos 50, ou do Valdo Cosa, aquela coisa assim? Era mais loucuras do lado das rádios do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, a Rádio Mairink Vieira, mais ou menos por aí? A gente só ouvia, aliás, a Rádio Clube de Patos, na época, só tinha, nossos concorrentes eram só as rádios ondas curtas. Não tinha TV, não tinha rádio FM, não tinha nada. Então, o que a gente falava ali na rádio era quase que 100% de audiência, um índice inatingível hoje em dia, né? E a gente se inspirava muito, os locutores do Rio de Janeiro e tal, o Cury, aquela turma toda lá. Então a gente tinha... O Jorge Cury, que foi uma lenda do rádio esportivo brasileiro, pelas ondas da Nacional, depois da Globo. O Jorge Cury era mineiro, né? E depois, na época de televisão, o Luciano do Vale, né? Inclusive, com minhas narrações que eu fiz aqui durante as Copas de TV Cultura de futebol de salão, eu narrava os jogos, mais ou menos seguindo a linha do Luciano do Vale. Como é que você veio parar? Quem que convidou o Cacheta para vir para Ipatinga? Como é que isso... Você certamente não tinha ouvido falar em Ipatinga. Data Vênia, né? Apesar de ser um homem de imprensa. Quem que te despertou para vir para Ipatinga naquela... o siderúrgico emergente? Quem que te garantiu que tinha emprego aqui? Na verdade, foi só uma mídia de rádio. Eu fiquei na Rádio Clube de Patos até 62. Depois tive um desentendimento lá. Eu fui mexer com uma empresa lá e não deu muito certo. Então, voltei lá para Patrocínio, estava lá com meu pai trabalhando na fazenda. E nisso eu vi na Rádio Clube de Patos que ia ter um teste para quem quisesse trabalhar na Uzi Minas, em Ipatinga e tal. Nunca tinha visto falar, não. Eu peguei um ônibus lá, cheguei lá, fiz o tal de teste, passei. Mas você foi no escritório dos Minas de Ipatinga mesmo? Não, o teste foi lá em Patos. Então os Minas estavam recrutando funcionários, pessoal, fazendo teste na região de Patos de Minas para vir trabalhar na planta de Ipatinga. Exatamente, eles eram itinerantes, né? Cada vez estavam na cidade e ia estar em Patos. Eu vi a notícia há tempo, fui lá, fiz o teste, passei. Como é que foi as provas? Foram provas Era prova mais psicológica, coisa simples, né? Não tinha muita... naquele tempo que eles diziam que estava pegando peão a laço, né? Peão a laço. Mas então, aí quando eu resolvi vir e tal, foi meu pai até que não queria na época, mas é o destino, né? Cheguei aqui em 62, 26 de outubro de 62. No dia do aniversário da Uzi Minas. Exatamente. Meu primeiro serviço foi lá ver o João Goulart passar mancando pertinho de mim para inaugurar o Alto Forno 1. Então, o seu primeiro dia de trabalho? Foi o primeiro dia de trabalho. O João Goulart, que era o Jango, né, o então presidente da República, aí, que fora deposto depois do golpe de 64. Com 22 anos de idade, com passagem aí pela rádio, Patos de Minas, aquela cidade gostosa que a gente conhecia todo mundo. Cheguei aqui, aquele negócio ambiente meio esquisito, eu falei, não, mas vou aguentar. Muitas ruas descalçadas ainda. Aí poeira, mato e tudo. Eu falei, calor desenfreado? Eu falei, não fico, vou ficar só um mês, até pagar umas dívidas lá, vou ficar 2 meses. Eu estou até hoje, quer dizer, a gente chegou cheio de esperança e está aí até hoje cheio de esperança, graças a Deus. E como é que ficou a sequência da Uzi Minas? Você foi trabalhar em qual área primeiro? Sempre na parte relacionada com elétrico, parte sobressalente, compras, requisições de materiais, sempre trabalhei nessa parte sobressalente. Quando começou o computador, fui um dos primeiros a mexer lá, que tinha que cadastrar equipamentos, um negócio assim. Aí já fui no Departamento de Energia, na antiga NMS, o escritório era na planta americana, era um
uma planta americana que foi desativada, nosso escritório foi para lá. Um escritório bem improvisado, mas foi uma época boa, a gente fez boas amizades e tem boas lembranças dos meus tempos de Usiminas. Foram 29 anos de empresa, não é isso? 29 anos de empresa, eu me aposentei porque eu tinha 3 anos de rádio, foi registrado meus 3 anos de Rádio Clube do Patos, que ajudou a me aposentar. E a Usiminas, nesse período que você esteve lá, você saiu exatamente quando foi privatizada, né? Foi, passou esse período. Logo da privatização. Todo esse período lá, vivi tudo isso, vivi a época do Paulino Cícero, uma época muito emocionante também, que ele assinou um acordo salarial e foi lá, falou para todo mundo que aquele envelope não estava sujo de sangue, porque em outros lugares tinha havido mortes e tal. Me lembro muito bem dessa parte, acompanhei muito o Rinaldo desde o início, desde quando ele estava no Costa Sena, que eu trabalhei uma época no arquivo técnico, ele estava sempre lá fazendo cópias dos projetos e tudo mais. Então a gente teve um relacionamento muito bom a vida inteira. E como esse negócio de voz e mexer com rádio e gostar de rádio, né? Na Usiminas sempre eu fui utilizado pelo pessoal como para gravações de simpósios, né? De palestras, troca de cilindro 4HI, um trabalho técnico, né? Então sempre me utilizaram para a minha voz servindo para alguma coisa. O cachetão literalmente multiuso. Aí eu estou lá trabalhando, chegava uma requisição que era para mim ir lá para o setor de pessoal, ficar lá 2 dias, 3 dias. Gravando. A Usiminas não tem dúvida, Cacheta, que se atendo mais, que a empresa tem, e a ad eterno terá, a fase pré-Rinaldo e pós-Rinaldo. Rinaldo foi o ápice em todos os sentidos de respeitabilidade, de desenvolvimento, de qualidade, de respeito à comunidade, de participação, de inserção. É por aí mesmo? Tranquilamente por aí. Outro dia eu estava conversando com um amigo, lembrando, né? Poxa, a Usiminas tinha, né, uma preocupação na época que veio, negócio de INSS e tal. Aí, as chefias todas lá, lógico, evidentemente, orientado pelo Rinaldo, como é que vai fazer esse pessoal depois que aposentar? Vai viver só da aposentadoria? Não dá. Então, pensaram logo em criar um plano de saúde, que hoje, né, é uma bênção, né? E você estando internado, eles custeiam as despesas enormes até. O uso de saúde. Fundo de saúde, que nós somos mais antigos. Quem é funcionário também é o fundo de saúde. Exato. E também a complementação de aposentadoria. Foi tudo pensado na gente que estava ali, que ia aposentar um dia, e que se não tivesse isso, a gente ia ficar numa situação financeira muito difícil. Então, tudo foi pensado em futuro, né? Está trabalhando agora aqui, montando uma empresa aqui, a empresa está produzindo, está dando dinheiro, está dando lucro, não é o caso de hoje, né? Está dando lucro, mas que precisa de pensar nesse pessoal no dia de amanhã. E esse pessoal, graças a Deus, somos nós que estamos aí nos aproveitando disso, né? Nos beneficiando disso. Sobre mais passagens, sobre mais histórias, agora um pouco mais voltada para a profissão e bons capítulos, né, aqui da própria nossa TV Cultura e do rádio e do esporte do Vale do Aço de uma maneira geral, a gente vai saber no próximo bloco do nosso programa. O programa que hoje é do Cacheta. Histórias da Bola, daqui a pouco a gente volta. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial.
Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Clean Up, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta seguindo com a História da Bola, que hoje traz um personagem para lá de especial. Para mim, hoje eu estou fazendo a coisa mais na primeira pessoa. Chegou a minha vez de fazer uma coisa na primeira pessoa em relação a esse personagem do nosso programa, do seu programa, telespectador. Aurélio Cacheta Nunes, uma bandeira do microfone do Vale do Aço, da nossa própria TV Cultura, e um profissional que se aposentou com 29 anos de trabalho na Uzi Minas, mas que sempre esteve inserido nesse contexto do desporto do Vale do Aço, empunhando os microfones, participando, colaborando, como faz agora na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga. Ô Cacheta, a gente falava um pouco parecido a sua história. Mas vem cá, você é apaixonado por futebol toda a vida, né? Você nunca deu um chute na bola, não? Ou o Cacheta era caneludo mesmo? Eu trouxe uma foto aí para provar que eu já joguei, eu estava lá vestido de uniforme, pelo menos, né? Eu jogar, evidentemente, foi só no meu tempo de escola mesmo, quando a bola era de meia, né? Até esse negócio de bola de meia tem até um detalhe interessante. Mas jogar mesmo, como esse pessoal de hoje. Mas você não chegou nem a disputar campeonatos internos, Cachetão? É caneludo mesmo? Era. Você não consegue definir nem a posição que você jogou, não? Ah, nem sei. Então, nem realmente sei. O Cacheta... Não julguei mesmo, então está provado. O pessoal perguntou aqui no Bola na Área uma vez, você já jogou? Eu falei, já, quando a bola era de meio, tempo de escola. Então, Cacheta, consta nos anais da primeira emissora de rádio do Vale do Aço, é que nossa queridíssima Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, não preciso nem dizer mais o que é a Rádio Educadora AM, 1010, né? Hoje também tem a frequência FM. Você consta nos anais da Rádio Educadora, que é a primeira voz daquela rádio em fevereiro de 1968, do Cacheta, então funcionário dos Minas, que já estava, assim como em Passo de Minas, atuando no microfone regional. Conta como é que foi isso, como é que foi a ida para a Rádio Educadora, quem te levou, como é que foi isso? Na verdade, quando ia inaugurar a Rádio Educadora, fizeram um teste para locutores, lá tinha uns 20 participando, eu lembro de alguns, a Genô Barbosa, não lembro de poucos até. Então, era um teste mesmo puxado mesmo, o padre exigia pronúncia em inglês, dava aula de dicção, a única vez que eu tomei aula de dicção. Então a gente ficava naquela expectativa, quem passasse nesse concurso ia ser contratado para trabalhar na rádio. E a rádio católica tinha a ver com rádio Aparecida, vai ser tipo rádio Aparecida, o salário vai ser muito bom. Né? A expectativa você chegou a pensar em que poderia deixar o emprego dos Minas para se dedicar ao rádio? Cheguei a pensar, pelo sonho, pela paixão, né? Pois é. Paixão. Então, aí quando saiu o resultado do concurso, eu, graças a Deus, passei em primeiro lugar, tinha experiênciazinha de rádio, tá? De 3 anos de Rádio Clube de Patos. Aí passou uma turma que foi escalado para ficar em determinados horários lá, compatível com meus horários de usina, evidentemente, tipo em caráter experimental, mas estava nem em caráter experimental, estava só tocando música e o Israel Rezende tentando colocar o transmissor no ar. Quando esse transmissor entrou no ar, que acendeu a luzinha, estava no meu horário. Então eu tive que ser a primeira voz, falei de improviso algumas palavras. Quais foram as primeiras palavras do locutor Aurélio Cacheta Nunes do microfone da Rádio Educadora? Eu lembro que eu falei, estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Está começando
uma nova época para a comunicação no Vale do Aço e tal, uma coisa mais ou menos assim. Que bom, isso aí, fazer parte da história, isso aí. Seu personagem da história, sem dúvida alguma. Esse caráter experimental, porque depois, quando ela começou a funcionar mesmo, o salário não dava nem para pagar a passagem de um ano, então desisti, vim ficar quieto. Continua ficando assim. E o Leôncio Corrêa tem uma história interessantíssima. O Leôncio, ele chegou lá e falou para o padre que queria trabalhar lá. Aí o padre falou que ia pensar. Ele trabalhava nas Minas, ele chegou, pediu conta, chegou lá e mostrou o padre, eu já pedi conta da empresa. Aí o padre botou, tipo, obrigado a fichar. Ele entrou, então, em caráter, quando eu estava operando, a primeira voz foi a do meu amigão, Leôncio Corrêa, então, que hoje está em São Paulo. O Leôncio Corrêa, então, que ele acreditou, ele deixou o emprego da 11 Minas para ir trabalhar. Mas eu não acreditei, não. Aí, Cacheta, você sempre teve muito sério nesse contexto. Aqui na nossa TV Cultura, de 1992, você faz parte da família. E apaixonado que já estava aposentado na Uzi Minas. Aí veio e consta aqui, vamos até na abertura do nosso programa, teremos visto aí com a sua voz alguns lances da Copa TV Cultura de Futsal lá no ginásio da Cearia, que hoje de ACT do Ipatinga, que está incomodado com o Ipatinga, né? Está desativado em razão de uma determinação do Ministério Público por ter benzeno no subsolo daquela área lá. E, enfim, como é que foi organizar essa primeira Copa TV Cultura de Futsal? Alguns lances, como é que foi isso? Quem foi campeão? Como é que foi isso? Bom, foi muito trabalhoso, eu tive o apoio da Pódio, o Amarildo na época era o dono da Pódio, né? E alguns patrocinadores, tipo os nossos de hoje mesmo, Casa Avenida, de Jafé, daquela época, né? Então, a gente tinha que vender, que pegar o pessoal daqui, levar lá para filmar os jogos, transmitir todos os jogos, a gente fazia uns compactos para colocar dentro do programa, que eu tinha o programa Cultura e Esportes também, ele era uma vez por semana só, mas dava para fazer tudo isso. Foi muito trabalho, foi uma Copa que era regional, né? Pegou, a primeira decisão foi entre Depósito São Jorge e Formaço. E a segunda foi entre Depósito São Jorge e a Cesita. A segunda, então, deu um público, encheu aquele ginásio da Cearia. Foi uma das primeiras vezes que ele encheu, na segunda Copa TV Cultura. Foi muito trabalhoso, foi muito gratificante e a gente, quanto mais novo, tem muita disposição, né? Eu fazia TV, fazia Rádio Vanguarda, Vanguarda primeiro tempo, Vanguarda segundo tempo, cobria o Ideal na época, o profissional, né? É um trabalho muito grande, muito gratificante. Até hoje eu falo com o Fabrício, poxa, eu consegui fazer duas, você já está, acho que em qual? Na Copa TV Cultura de Society dele está... Já passou de 10. 10, pois é. Eu consegui duas, você está em 10, você está de parabéns. Com relação a essa... Você foi o primeiro a falar de esporte aqui na nossa telinha, né? Foi na época que ainda estava... Como é que chamava o programa? Era o Jornal Cultura. Era o Jornal Cultura mesmo. Aí tinha uma... Me convidaram lá, época de seleção e tal, para fazer comentário dentro do jornal, que esse comentário pequenininho. Eu fui o primeiro a falar na época do Célia Arruda, do Tenuta, a turma toda lá. Lá, né, a televisão funcionava na casa do André Tenuta, no Cariru. A fita tinha que ir de carro lá para o morro. Né? Foi dessa época. E em rádio, depois você ficou muito tempo também na rádio Vanguarda, sempre fazendo, depois mais para futebol. Tem algumas passagens interessantíssimas nessas suas andanças. Você rodou Minas Gerais todo. Tem até negócio do acidente. No acidente você não estava na Vanguarda, você estava na... Educadora, na época. Na Educadora. Como é que foi? Teve um acidente próximo à Poços de Caldas, como é que foi isso? Era um carro da rádio, a gente estava indo transmitir um jogo do Cruzeiro lá em Joinville. Eu acho que nós pegamos até a estrada errada, que a gente estava indo para o interior de São Paulo, lá fora. Foi perto de Lins. Eu dirigindo uma manhã chuvosa. Eu sei que o carro dele deu uma aquaplanagem, né? O Manga, que era o motorista, estava atrás, e eu dirigindo, falou, não pisa no freio. Quando ele falou, não pisa, já tinha pisado há muito tempo. O carro já estava rodando. Mas vem cá, o motorista foi descansar e o locutor foi dirigir? Estava todo. Como é que é isso? Eu fui o primeiro a acordar aquele dia, estava no entusiasmo danado, parece que estava escrito mesmo que ia acontecer isso, no trevo de Lins, rapaz. Tá? O carro capotou? 1000 quilômetros daqui. Capotou, virou umas vezes lá. O Neuci conseguiu sair pelo vidro traseiro daquele Fusca Bolinha. Hoje ele não sai, né, que ele está gordo. Ele saiu pelo vidro e ficou em pé lá.
Aí a gente bateu lá, o carro estragou muito mesmo, deu quase perda total. Já ia transmitir, na época as rádios da região iam em loco acompanhar os jogos do Cruzeiro, de Atlético, em São Paulo, no Rio, nesse caso, né, em Santa Catarina. E como é que conseguiu-se fazer a transmissão, mesmo com o acidente? Eu sei que o Nelci arrumou lá um ônibus lá, ele mais o Manga, e foram e transmitiu o jogo ainda, conseguiu transmitir. O Tião Carvalho é que ficou situação pior, porque ele vazou pelo vidro, bateu o rosto no chão, machucou muito. O Tião Carvalho, que hoje está nos Estados Unidos, é cunhado do Gilberto. Foi um negócio que marcou muito essa... Agora, o que eu tenho que até hoje agradecer e dizer, a educadora deu todo apoio, não tivemos problema nenhum, ninguém me reclamou nada de negócio de carro, coisa nenhuma. Isso foi um negócio que eu achei muito interessante. Eu acho que a gente tinha da responsabilidade, a gente foi reconhecido pela emissora. E hoje, graças a Deus, todo mundo bem, né? O Tião Carvalho melhorou, tranquilo. Fiquei com ele lá, uma semana lá em Lins, lá até ele melhorar. Ficou lá eu fiquei meio lá, que de enfermeiro lá. De enfermeiro lá. A gente chegava no hotel e lembrava das coisas, começava a rir. Ele não podia rir porque doía, para mim também doía, que eu também tive uma pancada na costela, demorou sarar. Mas então foi da educadora essa passagem. Outra passagem também que me marca muito foi a época do social, que o social estava naquela boa, né? O social estava disputando o Campeonato Mineiro da segunda divisão, seria isso? Do interior mineiro. Não, na primeira divisão então. Isso é 97. Quando o social ascendeu em 95 da terceira para a segunda, em 96 da segunda para a primeira, em 97 ele disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro e foi o quarto colocado, tendo sido eliminado dentro do campo dele, no estado luiziense, no empate 2-2 com o Vila Nova, que tinha naquela época o Leão do Bonfim, o atacante Milton Tanque, autor dos 2 gols. Nossa, foi certo? Foi certíssimo, e foi o tipo do jogo que a torcida ganhou, né? A torcida do social ficou lá fora tomando gol, e a torcida do Vila entrou e tomou os espaços. Incrível, viu? Aí tentaram mudar o banco, não conseguiram. Deu tudo errado aquele dia para o social. Como é que foram as passagens de acompanhar aquela jornada do social? Uma que me marcou foi, ainda era no módulo B, ainda o Serginho. O Serginho bateu cabeça com um zagueiro. O falecido Serginho, que depois veio a falecer no ano de outubro de 2004, jogando pelo São Caetano, num jogo no pleno Morumbi. Eu estava com o microfone sem fio, né? Então, quando eu vi que o Serginho desmaiou e ia ser levado para o hospital, lá no campo social. Social e? Social e eu acho que, não sei se Montes Claros, o Montes Claros, o time da camisa listrada. Era modo B. Aí, quando eu vi que eu estava com sem fio, ele ia ser levado para o hospital. Eu dei a volta, fiz sinal que ia para lá, acompanhei. Quando eu cheguei no hospital ali, ao lado do hospital, né? Como é que chama lá? Antigamente era o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Exatamente. Hoje é o Hospital Unimed. Aí, quando eu cheguei assim, o doutor Geraldo estava saindo da sala. Doutor Geraldo Coelho. Saudoso Geraldo Coelho. Fiz uma entrevista com ele, ele falou como estava a situação do Serginho. Foi uma entrevista, assim, pelo ineditismo, foi uma das mais importantes. Você chamaria que foi seu furo de reportagem da carreira? Primeiro, só tinha, acho que só eu, uma outra rádio lá. Com o Sem Fio, fui e o Sem Fio falou de lá bem, foi interessante, foi isso. E lá agora tem muitas passagens interessantes. Agora, essa aqui já foi na Vanguarda, porque depois que eu aposentei, eu tinha programa aqui na Cultura, a Vanguarda tinha uma linha viva lá no Ipatingão, a gente falava de lá, fazia para Vanguarda primeiro tempo lá, entrevista com o Ideal e tal, o Luciano, sempre Almira, a turma toda. E eu participava também no Vanguarda segundo tempo. Hoje eu fico pensando, como é que eu dava conta de fazer tanta coisa, né? Não, hoje... isso é a vida. Parecendo Valdeci, poxa. Não, mas é a vida. Então, eu sei que não dessa aí o Ideal estava disputando, acho que Série C. Era a segunda divisão, não tinha Série C do Mineiro, era a segunda divisão. Todos tinham na segunda divisão. Teve um jogo que, aí a gente ficava no jogo também, de repórter e tudo, né? Aí ele perdeu um jogo e acabou o jogo e tal, entrevista, e terminou a transmissão. Aí eu sabia que a turma encontrava num determinado barzinho, aí saindo antes de chegar em casa, uma passadinha lá para descontrair, né? Chego lá, o Almira Azevedo está lá, quando ele me viu, ele falou alto para todo mundo que estava perto ouvir. Cacheta, você está com aquele gravador seu aí? Eu falei, estou. Você tem peito de botar no ar o que eu vou falar? Eu falei, tenho. Eu falei que tinha, pensando que o Fernando Rocha não deixaria, dependendo, né? Mas eu tinha um programa na antiga Eldorado, que chamava Toque Esportivo, às 7 da manhã.
Aí ele pegou, abriu o microfone e ele deitou o pau, falou mal da preparação física, da comissão técnica, falou mal do Luciano, mas vem cá, do Sr. Geraldo Beltrame. O Almir, ele era o presidente do clube. Ele era o diretor de futebol. Diretor de futebol, ele falou mal do treinador, do preparador físico, do diretor, de todo supervisor, mas desceu o cacete. Né? Aí eu chego no dia seguinte, vou lá e coloquei essa matéria no ar na Eldorado. Chega lá no programa Vanguarda, primeiro tempo, estou lá editando, o Fernando, não, mas não pode ir no ar. Eu falei, mas já saiu hoje. Ele falou, então não tem jeito. Aí pronto, eu cheguei, botei o programa, outro dia fui trabalhar normalmente, cheguei lá, no Ideal, ninguém olhou para minha cara. O Renato, na época, escrevia no Diário do Aço e pegava no pé, falava muito mal do pessoal lá, né, o Renato. Cutucava muito. Aí eu chego lá, ninguém conversou comigo, todo mundo virou as caras, o Luciano virou. Aí o senhor Geraldo Beltrame, que era o supervisor, pegou, pois é, Cacheta, a gente nunca esperava isso de você. A gente esperava do Renato, mas de você não. Falei, mas o que eu falei? Quem falou foi o Almir. Não, e outra coisa, quem falou foi o diretor, o superior de todos eles. Ele falou, aquela velha história de se jogar pedra no mais fácil, né? Arrebentar a corda para o lado mais fraco, vamos dizer assim. Outro dia comentando isso com o Almir, falou, mas você viu que deu efeito, no próximo jogo nós ganhamos. Eu queria saber, o time ganhou? Ganhou no próximo jogo. O diretor falou mal de todo mundo. Mas não mandou ninguém embora. Não, mandou não. Acertou tudo lá. Mas não demitiu, né? Não, demitiu não. Ficava mas então, ele mais uma vez usou em vez de ficar com raiva positivamente. Do Almir, em vez de ficar com raiva do Almir, ficou foi de mim. Mas depois ganhou o jogo, voltaram às boas com o Cacheta? Continuei o trabalho normal lá, sem problema nenhum. O Luciano, a gente falava muito sobre isso depois. O saudoso Luciano, tinha um carinho muito grande por ele. Né? Foi uma das pessoas que marcaram muito minha vida por causa da descontração dele, da alegria dele, do jeito dele trabalhar. A gente vai continuar falando da história, contando a história, falando das passagens da carreira, e principalmente momentos marcantes do rádio e do futebol amador do Vale do Aço, através, né, dos fatos, dos causos contados e vivenciados por Aurélio Cacheta Nunes, o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco voltamos. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz a bela história, a passagem, uma história de vida, né? Exemplar, e eu posso atestar isso, de Aurélio Cacheta Nunes, o cidadão de Coromandel, que fala que é de patrocínio, não sei por quê, por causa de quê, mas que começou a sua carreira em Patos de Minas, por onde fez até o tiro de guerra. De lá, ouviu na Rádio Patos, onde já houvera trabalhado, um chamado para um teste na Uzi Minas, em 1962, veio para o Vale do Aço e começou a trabalhar na empresa exatamente no dia do aniversário de fundação da Uzi Minas, dia 26 de outubro, né, de 1962, no dia da visita do então presidente João Goulart. Já ficamos sabendo disso, a planta da empresa, que na época todas as siderúrgicas brasileiras eram estatais, né, as grandes empresas todas estatais. Enfim, Aurélio Cacheta construiu, veio para os Minas, daqui não vai sair mais, construiu sua família, casou-se, né, com a nossa Maria Tereza Gomes Cacheta, a Terezona, né, e com quem teve os filhos, o Frazão, o Auri, o Breno, tem uns netinhos, eu não canso de dizer os netinhos, né, o Gustavo, a Letícia, o João Carlos, Yasmin, né, e, enfim, o Cacheta de belas histórias. Cacheta, nesse microfone, com futebol, às vezes com muitas passagens amadoras, de futebol amador, de futebol profissional, com muitas dificuldades técnicas, enfim, houve inúmeras passagens interessantes e hilárias até, vamos dizer assim. Tem um caso, eu estava ouvindo a rádio, eu posso saber se foi verdade, se não foi.
salvo engano, no campo da Uzipa, um colega nosso, que eu vou declinar de dizer o nome agora, porque tem questão de respeito, mas você estava na jornada, parece que um cachorro atravessou o gramado e o locutor gritou de cima lá, tá entrando um cachorro em campo aí. Como é que foi esse negócio? Conta essa história. Alguém disse que entrou um cachorro em campo, aí logo alguém perguntou, em lugar de quem? Em lugar de quem? Mas não é substituição, não, é paralisação de jogo devido a corpo estranho. No caso, o cachorro havia adentrado o gramado, vamos dizer assim, o árbitro paralisou a partida só para tirar o corpo estranho. O desatento comentarista do momento, você vai dentro do lugar de quem? Lugar de quem? Doido para anotar na fichinha lá, né? Que não pode errar a fichinha amador, então é difícil, que tem que muita substituição. Tem muitas gafes importantes. Por exemplo, uma outra. No tempo do social ainda, era social em Montes Claros também, estava negócio, acho que o resultado que dava para o social se classificar para outra fase, uma coisa assim. Então, rapaz, estava no finalzinho do jogo, o juiz deu um silvo alto lá, eu achei que tinha terminado, entrei no campo, atrás de mim veio o juiz reserva, o quarto árbitro, né? E mais um repórter lá, aí o juiz fez assim para a gente, nós voltamos, o PC que estava narrando falou assim, o que é que aconteceu? Eu falei, eu entrei no campo fora de hora, mas já saí, pode continuar. O Fabrício gosta de contar essa. O dia que você literalmente invadiu o campo. Invadi, mas o juiz reserva foi comigo. Qual foi a jornada que teve mais dificuldade? Você se recorda? Ou as jornadas que houve mais dificuldades para você entrar no ar, os estádios, enfim? Dificuldade de trabalho foi Uberlândia, a primeira vez que a gente foi lá com o Ipatinga. Não sei se é aquela vez que nós temos uma foto junto lá no Parque Sabiá, não sei se foi aquele. Eu sei que terminou o jogo, deu uma briga tremenda, alguém jogou uma garrafa, acertou numa mulher, ela fez queixa. Então, quando eu cheguei no vestiário para fazer meu trabalho de reportagem, tive que fazer policial, estava cheio de polícia lá. Foi um trabalho complicado lá no Parque Sabiá. A pressão danada, né? Foi uma pressão tremenda. Outra coisa que eu me lembro também é esse negócio de a gente ter que chamar os outros de senhor, né? Aí um dia eu estava transmitindo um jogo de veterano, eu chego no saudoso Edgar Rossi para entrevistar e falo, o que o senhor está achando da partida? O senhor atleta. Essa foi a gafezinha, né? Foi fácil, não. Mas o futebol amador do Oscar, você acompanhou todas as fases importantes do futebol amador. Em Cesita, não, Timóteo, né? O município é Timóteo. Que é o futebol cesitano que a gente diz. Futebol de Coronel Fabriciano e o futebol de Ipatinga. Houve muitas jornadas, muitas passagens, houve muitas decisões, casas cheias. Você se recorda bastante daqueles momentos, né? Mas o que mais marcou foi uma decisão do Ideal. O Ideal foi campeão, foi com o Ideal foi campeão em 1986. Que estava em cima com o Vira-Ipanema, não é isso? A entrega do troféu, o tempo do Jamil Celino Sá, foi no Ferreirão. Mas foi no Nescau. Foi no Nescau mesmo, onde hoje. Rapaz, mas que dificuldade para entrar. Você passava espremido no meio da turma. Foi muita gente, foi uma entrega diferente, né? Porque foi um título conquistado de maneira inédita, o primeiro título do Luciano Pascoal. Ficou na memória aquela transmissão. Foi pela dificuldade e pela importância da conquista. Você chegou a pegar nesse trabalho de beira de campo? Depois você fez muitos comentários, não foi para a cabine, mas você fez muitos anos de beira de gramado. Treinador chato, né? Jogador mala. Tem muitos educados que gostam, né? Tá ali, valoriza o trabalho da gente, tem muitos que não, mas é assim mesmo. Eu me lembro na educadora, o Emiliano fazia a maior questão de viajar para Belo Horizonte, transmitir jogos de Atlético, Cruzeiro. E eu fugia dessas viagens, mais do que tudo, porque essas viagens, carro não muito bom, às vezes nem boas condições, tinha que sair lá de meia-noite, vir para a estrada fora aí, eu fugia dessas viagens. Mas eu tive em final de Mineiro, no final Atlético e América, né? Foi Atlético e América, naquela final eu participei, com aquela dificuldade de cabo, você tem que saber movimentar no meio daquilo. Mas eu tive sorte de achar o Euler numa posição boa, fazer uma boa matéria, e consegui fazer boas entrevistas numa final de Mineiro, lá no Mineirão. No Gigante da Pampulha, né?
Foi uma das poucas vezes que eu estive lá. Exemplos de jogadores educados, os quais você entrevistou, você citou o Euler. Rodrigo Poço, você falava em off. Rodrigo Poço era direto, né? Poxa vida. E médico não tinha outro melhor, era o nosso saudoso Geraldo Coelho. Doutor Geraldo, como é que tá aí? Acabava. Lá no social terminava o jogo, não tinha esse negócio de painel nem nada, não. Saía e falava com quem queria. Chegava no Bira, como é que tá o coração? Marcelo Beni e tal. Eu fazia o trio, né? Fazia aquele trio, então era uma facilidade. Naquela época que o repórter adentrava os vestiários dos clubes, jogador tomando banho, briga às vezes, né? Tá lá e tal. Eu entrei no vestiário social uma vez lá, tinha uma briga lá. Aí, tem repórter aí? Então, o Preca falou, não, mas esse aí é nosso. Lógico que a gente não está lá para... A gente acaba vestindo a camisa mesmo, o time da região e tal. Você está lá para falar as verdades que estiver acontecendo, mas nunca no sentido de querer prejudicar. O que o rádio... O rádio é uma paixão de criança, né? O que o rádio acrescentou na sua vida, essa paixão eterna pelo rádio, não tendo sido a profissão principal do Cacheta? Foi um devaneio, né? Então, o Nivaldo fez uma matéria comigo uma vez, ainda aqui para nós, quando ele tinha aquele jornal aqui, dizendo que o rádio ajuda o Cacheta a viver. Ajudou, porque eu estava nos Minas, faltando uns 10 anos para aposentar, e tinha umas outras atividades aí, mas eu tinha aquela vontade de voltar para o rádio. Aí surgiu uma oportunidade de ir para a Educadora, fazer o Balanço da Bola. O Balanço da Bola era um programa que misturava samba com futebol, antes das jornadas. Começava meio-dia e ia até na hora da jornada. Então, aí com os campeonatos daqui, de Patinga, Fabriciano e Cesita, chamavam uma atenção muito grande, eu ia sempre para a beira de campo, meio-dia, ficava lá, entrevistava aquele cara que estava marcando campo e tal, batendo um papinho, chegava um, chegava outro, até chegar o jogo. Aí acabou que o Zé Marcelo me colocou na equipe, eu já ficava como repórter também, ficava o dia todo, saía domingo de casa às 9 da manhã, chegava à meia-noite, quer dizer, foi um devaneio, foi uma coisa que a gente, aliás, até eu usava isso como slogan, né? Fazendo amigos através do esporte, e fiz muitos amigos em toda essa época. Nunca fui polêmico de criar caso, de brigar, não, toda a vida fui mais light. Aquela questão de falar bem é melhor do que ser polêmico e falar mal. Você também escreveu, colaborou por diversos jornais, com colunas em periódicos da região, tendo sido um deles a Folha do Comércio, é um colaborador eventual do jornal Diário do Aço, temos a honra de participar da equipe lá, enfim. Como é que foi essa carreira também do cronista esportivo na imprensa escrita? O que me motivou mesmo topei fazer essa coluna para o G9 foi porque, logo depois da conquista de 2005, o Ipatinga deu uma medalha de campeão para cada um da gente, botou uma medalha no peito. E aquilo me motivou, então eu fiquei mais de 2 anos escrevendo para o G9, uma coluna, né? E foi bom, porque deu para a gente acompanhar aquela época de ouro do Ipatinga todo, com detalhes. Quer dizer, você escrevendo, parece que você vive mais aquela situação. Então, foi bom enquanto durou, e de vez em quando a gente faz alguma coisa. Agora eu estou escrevendo direto lá na API, né? Tem os campeonatos, as rodadas, alguns problemas do site. Eu sou responsável pelo site da API, www.api.com.br. Quem quiser saber tudo sobre o torneio que está acontecendo, está tudo lá no site. Termina uma rodada, lá para o meio-dia já está tudo prontinho lá, com fotografia. O importante, Cacheta, o importante é nunca parar. Eu acho que parar não é o caso. Diminuir até que sim. Isso é óbvio, de acordo com o ritmo que é. Mas se parar... O que é genético, o que o ciclo da vida. Você está de bicicleta, parou de pedalar, cai, né? Não tem como, tem que continuar mesmo. Enquanto a vida, a esperança, você tem que fazer as coisas assim. E sempre com aquela alegria, com boa vontade. Então, como aqui, de vez em quando eu venho substituir o Fabrício no Bola na Área, venho com a maior boa vontade e tento fazer sempre o melhor que eu posso. Na verdade, o esporte, o futebol de uma maneira geral, ele é movido pela paixão. Por quem? Por quase todos os setores, os segmentos, pessoas envolvidos nele. É mais ou menos por aí, né? No futebol, fala na latinha mais ainda, né? No futebol e na vida, as decepções de hoje pode ser a alegria de amanhã, né? Pode mudar. Porque uma coisa que acontece de mal hoje pode ajudar a trilhar um caminho melhor para o futuro. No futebol, como na vida, é isso mesmo.
que o Cacheta tem de história boa para contar? Para os filhos já contou, né? Os filhos até participaram, para os netos dessa sua carreira de desportista, de locutor, enfim. Eu me preocupo muito em deixar uma boa imagem para eles. A gente, o que já fez, muita coisa fica esquecido, fica no passado. Mas a gente tem coisas que a gente gostaria de deixar. Um bom exemplo, né? Um exemplo de um bom profissional e um exemplo de uma pessoa que procurou criar amigos através do seu trabalho. Sempre assim, né? Sempre assim. Você acha que o futebol regional jamais irá perder esse encanto, jamais irá perder esse entusiasmo, essa pegada, esse elan? Porque são fases da vida, que hoje está por cima, amanhã está um pouco mais abaixo, enfim, isso nunca vai perder. A verdade, o esporte não pode acabar, né? Isso nunca acabar, nunca. Tem aquele brilho que tinha no passado devido a certas circunstâncias, né? Também a gente não tinha tanta influência externa, então o pessoal acompanhava mesmo pelos campeonatos aqui da região. Hoje tem muita influência externa, se acompanha muita coisa, até campeonato da Europa e tudo mais, então o brilho diminui um pouco, mas não acaba. O futebol amador não pode acabar, porque ele é a raiz de tudo, né? Se o jogador está lá no Chelsea, no Manchester United, no Barcelona, no Real Madrid, nos poderosos times da Europa, que são aí a menina dos olhos de todo jogador, ele tem que começar lá na base, né? Não é só na base daqueles clubes, né? São pinçados, não é isso? Mais ou menos? Tem que começar na base, tem que começar lá, é lá que aprende o beabá. Agora, você não perguntou não, mas me permite dizer decepção. Não é decepção assim não, mas dentro da profissão, dentro desse entusiasmo que a gente tem pelo futebol regional, que a gente gostaria muito que o pessoal desse mais atenção ao futebol regional. Uma vez um rapaz me encontrou, falou, eu estava lá em Vitória, rapaz, estou ouvindo você na rádio, transmitindo um jogo de Acearia Ideal. Aí eu falei, mas que beleza, fiquei todo satisfeito, cara, lá de Vitória, me ouvindo. Ele falou assim, pois é, mas você estava enchendo o sapato, porque eu estava vendo o jogo do Cruzeiro, toda hora você entrava da Cearia falando gol, não sei de quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você estava me atrapalhando ver o jogo do Cruzeiro. Essa foi uma decepção, né? Decepção. Né? Você achando que estava assim, eu estou sendo ouvido, o camarada vai me prestar um elogio. Eu estava atrapalhando ele ouvir o jogo do Cruzeiro que estava em paralelo. Cacheta, sua mensagem final de programa, não é de final de sua trajetória, porque não tem como falar dos causos, das suas situações. Então, esse nosso programa, esperamos fazer outro, até porque você não sai do ar aqui na telinha da TV Cultura. Contextualiza para nós aí, em rápidas palavras, uma mensagem final do que ficou, do que representa para você a vida do desportista, do cidadão Aurélio Cacheta Nunes. Olha, para mim o que marcou muito na minha vida foi, apesar de eu não ter sido um grande atleta, mas sempre eu procurei fazer ginástica, educação física e tal, e sempre incentivei meus filhos a participarem de esportes. Quando eles estavam na idade boa, eu vivia, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, levava e tal. Aí até que eles adaptaram para o basquete, todos três jogaram basquete. O Frazão chegou a ser campeão mineiro pelo Zip em 80, o Auri chegou a jogar na Seleção Mineira uma vez que ele estava em Belo Horizonte, por uma empresa, e o Breno também andou jogando bastante. Então isso ajudou eles seguirem na vida, né, terminarem seus cursos e tal. E parece que o esporte forma o homem, e isso eu acho muito importante e fundamental. Então, eu acho que todo pai tem que dar esse apoio aos filhos e não deixar que eles passem aquela época da idade perigosa só nas baladas. Eles têm que estar, por exemplo, no caso era não sei quantas horas de treinamento por semana e mais escola. Quer dizer, o cara não tem tempo para nada. Então, se der muito tempo, é muito perigoso para a juventude. Então, eu quero que essa juventude se envolva mais no esporte e cresça como pessoas. Ainda bem, Cacheta, que você foi ruim de bola, ficou pronto de microfone, mas ainda que eu fiquei seu amigo. Muito obrigado. Uma das boas coisas que aconteceu na vida foi essa
parceria com você. Diz que o santo de casa não faz milagre, então... Aqui faz. Aqui faz. E no milagre de trazermos o Aurélio Caixeta Nunes ao nosso programa, né? Ao seu programa, né? Telespectador, Histórias da Bola, a gente ficou mais do que feliz, realizado, emocionado até. Porque o Aurélio Caixeta Nunes é uma eterna bandeira do rádio, do desporto regional. E com ele a gente produziu prazerosamente, conforme eu sempre digo essa frase aqui, para você, telespectador, mais um Histórias da Bola, que fica para a eternidade através dessas imagens e desse som. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.